Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Você que chegou nesse canal agora, talvez interessado no título do vídeo, não pense que isso foi feito para chamar sua atenção ou um exagero, um sensacionalismo. Não, você verá imagens que condiz exatamente com o que o título diz. O drone, lá na China, mais precisamente na cidade de Xangai, colocou literalmente pessoas para dentro de suas casas. As pessoas nesse momento aí, por causa da volta do Sungamonga, que a gente chama assim, para não sofrer restrições pelo nome do problema real que está aí no mundo todo ainda, né? Graças a Deus estamos nos recuperando, mas ainda há alguns surtos e lá na China voltou. Então, o governo decretou que as pessoas deveriam ficar em casa, num tipo de quarentena forçada, e muitas pessoas se entristeceram com isso. E elas não ousaram a sair das suas casas, não vão ser presas. Lá o governo é como se fosse um deus, ele manda e as pessoas têm que fazer, sob o risco de realmente ser presa. Então as pessoas, como não poderiam sair de casa sem sofrer graves consequências, elas abriram as janelas dos seus apartamentos, cada uma em suas casas, e começaram a cantar músicas. As letras das canções eram de protestos, mas nada que ofendesse ninguém, ou algo do tipo. Era simplesmente músicas pedindo por liberdade, um tipo de protesto, mais para um lamento do que realmente um protesto. 5 minutos se passaram e você vai ver a imagem de um drone chegando e dizendo em alto e bom som as seguintes palavras que eu vou narrar enquanto o drone aparece. Vamos assistir juntos esse vídeo real. Senhores do mundo, obedeçam às restrições, controlem as suas almas e desejos de liberdade, não abram as janelas e não cantem. Meu irmão, se isso aqui não é a lei do cão, eu não sei o que é. Infelizmente, as próprias pessoas, elas são culpadas por isso acontecer. Todas essas coisas já foram avisadas no livro de 1984, George Orwell. Tudo isso já foi mostrado. Nós mesmos aqui, durante toda a nossa existência, estamos mostrando através dos anos que essas tecnologias não vinham para o bem das pessoas. Elas vêm literalmente para substituir as pessoas. Aqui no Brasil já está começando a ser liberado. As primeiras entregas já estão sendo feitas em algumas capitais de produtos por drones. Logo logo vai tomar conta do mercado inteiro. Atendentes robóticos que fazem qualquer serviço de um trabalhador também logo logo estão aí, já está começando aos poucos. A ideia que eles defendem para convencer a própria população é que é melhor, é mais limpo, o robô não se estressa, o robô não fica sujo, o robô não se estressa, o robô não tem bactérias. Então tudo isso vai ser levado em consideração e essas máquinas vão substituir as pessoas e oprimi-las. Esses drones não foram literalmente construídos para fazer serviços pequenos. Os primeiros que foram construídos era exatamente como é mostrado no filme O Exterminador do Futuro. Todas essas coisas têm que ser mostradas muito antes, primeiro para acostumar as pessoas e porque é regra do próprio criador. Ele não deixa que nada aconteça sem antes as pessoas terem a chance de optarem por aquilo com seu livre-arbítrio. Mas eles dão um jeito de convencer as pessoas que isso é bom, que é maravilhoso, colocando inclusive as pessoas umas contra as outras. Eu lembro de um documentário em inglês. Eu até pensei várias vezes em trazer aqui para o nosso canal, mas logo que eu tentei fazer isso, eu vi que ele foi banido. Se eu não me engano, ele pertencia a Alex Jones. E ele mostrava especialistas falando, especialistas em tecnologia, pessoas que estudaram muito e trabalharam para grandes empresas no desenvolvimento dessas coisas. E elas diziam que sim, logo logo a sua própria casa estaria te monitorando, passando para eles, o grande irmão, todos os dados do que você anda fazendo, como você anda se comportando. E você teria uma pontuação, dependendo da forma que você se comporta, você iria perder isso. O documentário, inclusive, ele ilustra alguns exemplos e tinha lá o seu abajur, né, mostrando que você dormia com a luz ligada, a geladeira você abria muitas vezes à noite, mostrando que você não estava tendo uma boa alimentação. Tudo isso era contado e descontado na sua pontuação. Com a pontuação baixa, não importa o quanto você fosse preparado, você não teria bons empregos, você não teria oportunidades que outras pessoas que se comportam como o sistema quer, opinam como o sistema quer, teriam. Hoje a gente já está vivendo isso, quem tem vídeo aqui no YouTube já está vendo isso. Dependendo das suas opiniões que vão contra o que o mundo está dizendo, o seu vídeo já fica limitado, você já perde acesso.
Tudo isso acontece. A mesma coisa, eu tenho certeza que muitos de vocês, principalmente quem já é inscrito nesse canal, e até quem não é, em algum momento da vida, já foi lá no Face Lixo ou outra plataforma e tomou um bloqueio, por simplesmente dizer, olha, isso aí tá errado, isso eu acho feio. Mesmo sem ofender ninguém, você toma um bloqueio. Eles se tornaram os donos da verdade e te cancelam dependendo do que você opina. É muito triste essa situação e mais triste ainda que as pessoas vejam isso acontecer, mas se for o outro lado que ela não concorda, ela fica a favor. É o que eu mais tenho visto aqui, grandes canais que continuam em ascensão por defender lado A ou lado B, eles continuam crescendo e crescendo muito, e eles vibram quando alguém é cancelado do outro lado. Uma coisa totalmente contraditória, porque é óbvio que se cancelarem a pessoa que é totalmente o seu oposto, logo logo também vão te cancelar. É questão de tempo para isso acontecer. Mas, portanto, que seja o outro lado primeiro, essas pessoas concordam com isso. E aí vão criando essa legitimidade do sistema para agir. Outro ponto também que reforça os nossos argumentos aqui, principalmente nessa treta toda, né? Do país lá do Zangief com o outro lá, que eu já disse para vocês o que significa. Infelizmente eu tenho que falar assim por códigos. Esse outro país é aliado da China. E eu sempre disse a vocês que ali não tem mocinhos. Nós, brasileiros, temos que ficar do nosso lado, não do lado de ninguém. Quando dois monstros desse tamanho se enfrentam, você tem que torcer para que a luta dure eternamente. Do contrário, nós seremos o próprio alvo. Se um derruba o outro, esse monstro sai agora atacando as pessoas. E uma prova disso está aí. Você imagine se um país como esse, né, que faz isso com seus próprios cidadãos, coloca um drone os vigiando e mandando eles irem ficar em casa. Eu me pergunto o que aconteceria se essas pessoas dissessem não, eu não posso sair na rua, mas eu estou na minha casa e quero ficar na janela. Qual é o problema disso? O que teria acontecido com elas? Outro ponto que você deve ter percebido é que não era um lugar pobre, era um lugar ali no mínimo de classe média. Os apartamentos eram grandes, as pessoas estavam nesses apartamentos, não estavam juntas. Mesmo assim, eles mandaram essas pessoas entrarem, entrem. Fiquem em suas casas, não fiquem nas janelas. É o poder total sobre o cidadão. Os governantes cada vez se esquecem mais da função deles, que seria representar o povo, não ser o dono desse povo. Hoje eles pensam assim, o povo são números, o povo são mão de obra barata, para que eles consigam realizar finalmente esses grandes desejos dele, que é construir essas máquinas, vão precisar do povo ainda, por um curto período de tempo, e depois descartar como se não fosse nada. Você vê o sistema ampliando esses planos. Agora é engraçada a hipocrisia deles, né? Elon Musk está o tempo todo, inclusive participando de podcasts famosos e dizendo que está preocupado com a inteligência artificial, sendo que ele é um dos homens que mais financiou esse tipo de coisa, quer colocar chip na cabeça das pessoas, já está trabalhando muito para isso, processador e etc, etc. Grandes empresas, as maiores mesmo, estão envolvidas nesse desenvolvimento de tecnologia. Eles querem você acessando todas as tecnologias a partir da sua própria mente. E para isso é óbvio que precisa fazer essa fusão do homem com a máquina. Tem muito mais coisas, meus irmãos, que a gente gostaria de dizer aqui, mas que vai ficando realmente difícil de você falar. É tido como teoria da conspiração. Agora eu estava vendo mesmo um feedback, né, que a gente recebeu, onde a gente mostrou esses dois países e o que realmente está em jogo ali. O vídeo, como você pode dar uma conferida aí, ele já está fora do ar, já não está mais no nosso canal, nós tivemos que tirar. E está classificado aí como se fosse uma coisa perigosa, uma pegadinha ou uma alimentação ruim que eu estivesse mostrando para vocês, mas o vídeo é de política. O vídeo mostra presidentes discursando e nem o áudio mostra, só os presidentes falando de várias nações. Então como é que o vídeo pode receber essa classificação? E a própria plataforma diz que analisou cuidadosamente esse vídeo e ele está fora. Então, meus irmãos, você vê o poder, né, dessas redes sociais, como é feita as coisas hoje, e fica por isso mesmo. Então a gente imagina que o nosso tempo realmente é curto, e não só quando eu falo nosso tempo, só se resumindo ao nosso canal, mas de todas as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que tenta mostrar o outro lado, que tenta contra-argumentar. Você vê as pessoas hoje, né, sendo literalmente canceladas, e as pessoas entrando no mérito. Ah, mas quem é que tá certo aí? Quem é que tá dizendo a verdade? A questão não é essa. Nós tivemos vários casos aqui que nós analisamos e demos a nossa opinião. Monark, o Gabriel Monteiro agora, né, que é o mais novo, mas teve também o Mamãe Falei, pessoas que eu não concordo de forma alguma com a ideologia política deles. Mas o fato é que a forma que as pessoas estão cancelando hoje, e justamente essas que fazem esse cancelamento, são pior do que os caras. Esse aqui é o ponto que deveria ser analisado. Olha, você está cancelando ele, mas quem é você? O que você anda fazendo?
Entende, meus irmãos? Quais os motivos que está impulsionando vocês a agirem dessa forma? Se fosse analisado isso ao invés de apenas o que os caras fizeram em si, que realmente merece crítica, merece ser mostrado, mas que aí ficasse a decisão dos próprios seguidores continuar seguindo ou não. Se couber processo, que seja processado, mas você vê que tem grupos como o Slapchants que vai atrás das marcas e força praticamente as empresas a cancelar patrocínio, propaganda e etc. É o cancelamento dentro e fora da vida da pessoa. E acredito que isso aí só vai ser questionado quando as pessoas começarem a tirarem a própria vida. Porque não demora muito para isso acontecer. Você imagina uma pessoa que tem a sua renda, né, baseada em suas redes sociais ou algo do tipo, né, precisa delas para vender algum produto, algo do tipo. A pessoa é totalmente cancelada por um mau momento, que eu acredito que um mau momento seu, você já deve ter tido, eu já tive, todos nós. E que nesse mau momento, às vezes você pode ter sido gravado, foi exposto. Você merece que toda a sua história seja apagada por causa daquilo, sendo que crime mesmo você não cometeu. É essa questão que eu falo. Mas as pessoas não só não olham isso, como ainda apoiam esse cancelamento. Então, essas máquinas, meus irmãos, elas vão ser os juízes logo logo. Isso que você viu, essa imagem chocante, eu mesmo fiquei admirado, assisti esse vídeo várias vezes. Porque não é a imagem em si, mas o que ela representa, meus irmãos. É todo o aspecto desse novo mundo que eles querem. Controle total sobre o comportamento e os pensamentos das pessoas. É muito triste que a grande massa, que é chamada merecidamente, eu digo, de gado, é gado mesmo, ainda continue achando que não é nada demais. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que ele não fique muito longo, mas eu peço que você compartilhe ele para que você mostre para mais pessoas, para que a gente assim possa continuar trabalhando, tá certo, meus irmãos? A gente vai ficando por aqui, voltaremos às 5 horas da tarde com mais um vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço, deixa a tua opinião, por favor, faça isso e seguimos juntos. Fui!